Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Nesta quinta-feira eu quero compartilhar com você de um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, e eu quero ler parte desse texto para você, onde está escrito: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Interessante que Jesus está nessa discussão com os fariseus, ele está trazendo clareza para a nossa vida em relação à autoridade, à primacia da palavra de Deus sobre a tradição dos homens. Os fariseus tinham em sua mente, pensavam que havia duas revelações paralelas de Deus, e essas revelações eram igualmente fidedignas, eram a lei escrita e a tradição oral. E durante o segundo século antes de Cristo, essas tradições orais foram registradas na forma escrita, naquilo que nós conhecemos como Mishnah, uma coleção que tem 6 divisões, com leis sobre agricultura, festas, casamentos, questões civis, penais, cerimoniais, e isso tudo foi complementado mais tarde com a Guemará, que é, na verdade, um comentário sobre a Mishnah. E a Mishnah, junto com a Guemará, forma então o que a gente chama de Talmud judaico. O interessante é que eles imaginavam que isso tinha sido ensinado a Moisés no monte, e havia, na verdade, uma contradição até mesmo com relação aos saduceus, porque os saduceus, na prática, tentavam enfraquecer a autoridade da Escritura por meio de suas interpretações superficiais, ao mesmo tempo que os fariseus tentavam sufocar, se assim podemos dizer, a própria Escritura com uma grande quantidade de tradições impostas pelos homens, né? Em termos simples, os fariseus faziam acréscimos à palavra de Deus, enquanto os saduceus tentavam fazer subtrações e retirar coisas da palavra. E essas práticas, na verdade, são práticas que colocam a nossa vida como filhos de Deus em risco. E Jesus, quando fala aos fariseus, na verdade está nos dizendo nos nossos dias: cuidado para que nós não estejamos criando normas, preceitos religiosos, tradições humanas e tentando sobrepor essas tradições em relação à Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada sempre terá autoridade sobre as tradições humanas. Que nós possamos hoje aprender com Jesus para que jamais sejamos fariseus colocando pesos de normas criadas pelo coração humano e normas que muitas vezes tentam minimizar a Escritura ou então colocar pesos tremendos na vida das pessoas que a Escritura não coloca. Tudo aquilo que a palavra de Deus não contém, nós não devemos colocá-las como normas ou peso na vida das pessoas. Nós devemos ter esse cuidado para que não estejamos de repente julgando aquilo que não é ou não tem autoridade na Escritura. A Escritura Sagrada contém toda a suficiência, claro, não contém tudo sobre Deus, mas contém tudo o que é suficiente para que nós possamos viver a fé de forma sadia,
como filhos e filhas de Deus. Que assim nós possamos ter esse entendimento, meus irmãos e irmãs, para que sigamos sim a palavra de Deus, sem criar coisas para acrescentar ou retirar coisas para se tornar mais confortável para ninguém, mas que a Escritura seja sempre o nosso juiz, seja aquela que guia a nossa vida, seja aquela que nos conduz, que jamais estejamos colocando peso de lei sobre ninguém, colocando tradições humanas ou normas que o próprio Deus não colocou. Que assim o Senhor nos abençoe.